Olá, muito bom dia! Está começando mais um Bom Astral. Espero chegar aí na sua casa, né, com as melhores energias, encontrando você e os seus com saúde, paz, que seja um dia maravilhoso, que as coisas possam acontecer aí de maneira produtiva. Terça-feira chuvosa aqui na Avenida Paulista, aquele trânsito danado. Então, para você que está em home office, aproveite. Para você que tem que sair de casa, pega uma blusa, se prepare que o dia está preguiçoso e chuvoso. Mas, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre a Era de Aquário. Certamente você já ouviu falar, né, sobre este período e algumas pessoas se perguntam, será que já estamos na Era de Aquário? Será que não? Alguns dizem que sim, outros que não. Então trouxemos Cláudia Bocchilli, astróloga, que vai falar tudo sobre esse período e o que ele representa. Também teremos hoje, gente, uma pessoa que vocês adoram, que é o Babadu, sacerdote de Candomblé. O Babadu vai falar sobre aquelas entidades femininas, as pombogiras ou pombagira. Ele vai falar sobre o poder de sedução que elas possuem e também vai atender você com jogo de búzios. Estamos no ar, ao vivo, o Bom Astral está começando. Roda a vinheta. Gente, nesses últimos dias, o Sol ingressou no signo de Aquário, Plutão também está em Aquário, então temos essa energia aquariana muito forte. Então vamos receber Cláudia Bocchilli para falar sobre isso e também sobre a Era de Aquário. A Cláudia já está aqui com a gente no estúdio. Tá um pouco diferente hoje, né, Cláudia? Eu acho que bem diferente, né? Eu que gosto de vir toda arrumada, eu tô parecendo um homem agora com essa blusa do meu marido. Caprichou no visual, hein? Então, só Por que... essa renovação? Bom, primeiro que eu vou tirar esse óculos porque eu não enxergo nada de óculos. Eu, graças a Deus, enxergo normalmente, esse é um óculos de grau. E eu tô fazendo isso justamente para chamar a atenção das pessoas. Esse boné também... daquela coisa de jovialidade, de querer quebrar um pouquinho dos padrões, quando o adolescente cresce e ele quer ser uma pessoa com novidades, então é exatamente isso que pega. Aqui, esse visual, as pérolas, elas são bem tradicionais, elas têm muito a ver com o antigo, o tradicional, aquele que está sempre nos padrões clássicos, que tem muito a ver com Capricórnio. Então, como agora a gente saiu de Capricórnio, estamos indo para Aquário, né? Isso aconteceu nesse final de semana. Essas pérolas representam uma coisa que está indo embora. Só que será que está indo embora ou tem alguma coisa que a gente pode manter? Isso que a gente vai conversar. Aí eu coloquei essa blusa xadrez nada a ver, do meu marido, porque é justamente essa quebrada de padrão. Então, eu estou num padrão tradicional, clássico, mas eu coloquei essa quebrada aqui, que não combina nada com isso daqui. Ainda bem que eu estou com o meu salto aqui agora. Mas, o que isso significa? Eu estou quebrando aquele padrão. Mas será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu estou compondo o visual? Porque se eu chegar agora e simplesmente tirar e ficar assim, eu estou mais adequada. Sim, agora tá, né? ok. Agora eu estou melhor. Sendo bem sincero, agora tá ok. Não combina aquela roupa do marido aqui, né? Então, se eu fico dessa forma, fica muito mais interessante porque eu coloquei a cor rosa, que é de uma criatividade, de uma jovialidade, de uma mudança de um padrão, mas eu ainda mantive... o clássico do colar de pérola. Isso, ou seja, o que eu preciso manter e o que eu preciso mudar. E eu vou mudar tudo de uma forma psicodélica com esse óculos que eu não enxergo nada, ou eu vou mudar pensando, observando o que aconteceu lá atrás e colocando uma nova estrutura, uma nova forma agora na frente, pensando em ideias novas, em conceitos novos, numa evolução da sociedade. Ou seja, amarrando bem as coisas, o que você falou,
nós temos essa energia aquariana bem forte no momento, nós podemos canalizar essa energia e sair por aí fazendo rebeldia, tudo de qualquer jeito, querendo mudar parâmetros, padrões, mas sem raciocinar, né, corretamente, se estamos fazendo da forma mais adequada, ou nós podemos fazer essas renovações que Aquário nos traz, né, essas mudanças, analisando, né, da onde estamos vindo, o que é coerente mudar, o que vale a pena, o que vale a pena manter. Não é mudar por mudar, né, as coisas, simplesmente por rebeldia, tô descontente, aí vou sair fazendo revolução, mas é mudar para melhor, né, e mantendo aquilo que ainda cai bem nos dias de hoje, não é? Sim, é exatamente essa a proposta que eu coloquei, colocando essa roupa diferente, porque a roupa comunica muito a gente. E nós estamos num momento da vida que é muito visual. A gente só está querendo saber como é que é o outro olhar, a gente não aprofunda o nosso olhar, a gente não vê além dos olhos. Então, se eu vou mudar as minhas estruturas políticos, sociais, econômicas, de comportamento, de hábito, por que eu não posso olhar o que funciona, o que não funciona, quais são os princípios, aquele só sei que nada sei, né, que é o enigma da esfinge, Sócrates, que vai procurar buscar entender o que está acontecendo. Aliás, eu acho que Sócrates, ele era muito revolucionário na época dele, porque ele fazia muitos questionamentos para as pessoas mudarem a forma de ver. E nesse caso, a gente tem que fazer também esse exercício de se questionar o que é importante e o que não é, para a gente poder entrar com o nosso interior, com os nossos princípios na era de Aquário. Então, nós começamos uma temporada de Sol em Aquário, né? Recentemente, Plutão Sim. em Aquário. Vamos desmiuçar esse Sol e esse Plutão? Daqui a pouquinho vamos falar para você da era de Aquário, vamos falar mais aí do céu do momento. Mas então temos essa influência aquariana forte no momento. Sim, quando o Sol onde está é onde ele ilumina aquelas questões. Então estivemos agora, sempre estou falando aqui das temporadas de Escorpião, Sagitário, Capricórnio e agora Aquário, a gente ilumina aquelas questões. Então as questões de Capricórnio é aquela coisa mais pé no chão, mas vamos trabalhar as metas do que eu quero de realização na minha vida. Quando a gente teve Sagitário, a gente pensa nos princípios, nos conceitos de vida que são importantes, planeja uma viagem, planeja aprender uma coisa nova, conhecer uma coisa nova. Depois, quando chegar em Peixes, o que vai ser, que é lá para o dia 20 de fevereiro, por aí, o que eu consegui extrair de tudo isso? Qual foi a minha experiência? Que aí depois começa o Ano Novo Astrológico em março. Então, todo esse trabalho que a gente faz com o Sol, agora chega esse Plutão com tudo. Então, o Plutão, ele é um planeta que demora 250 anos para dar uma volta em torno do Sol. Olha, muito tempo, ele fica muito tempo num signo só. Enquanto a Lua fica 2 dias num signo e o Sol fica 30 dias, o Plutão, ele vai ficar 20 anos agora em Aquário. Então, a gente sente tudo isso. A gente está desde 2008, 2009 com a energia de Capricórnio. A gente, na década de 90, a gente estava com a energia de Sagitário. Na década de 80, que teve uma questão de revolução sexual, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente teve a questão de Escorpião, né? Depois, na década de 90, a gente teve uma abertura de comércios entre nações, crescimento nessas coisas todas, e depois, para 2008, 2009, o poder dos governos, que era muito mais forte, que depois, em março de 2020, quando a gente teve aquele momento de fecha tudo, a gente viu como tivemos transformações naquela época. Então, esse Plutão, ele faz essas transformações da vida do ser humano inteiro na face da Terra. Não é só de um grupinho, são ideias completamente diferentes. A gente não imagina, 25 anos atrás, que hoje o celular ia ser uma coisa tão importante na nossa vida. Verdade. E como que agora essa questão da tecnologia, do aquário, da inovação, ela vai ser muito maior agora. Uhum. É muito legal como a astrologia, né, ela nos convida a olhar para a história
e com base nisso a gente consegue compreender até fatos futuros, né? Porque os movimentos astrológicos, eles se repetem de tempos em tempos, e quando a gente olha para a história, a gente vê o que aconteceu e a gente consegue se preparar para lidar com isso. É claro, os fatos, eles vêm renovados, mas a essência é muito parecida, né? Aí a gente consegue se preparar para lidar, né? Sim, a última vez que o Plutão esteve em Aquário foi de 1777 a 1799. E tivemos dois fatos muito importantes: a Revolução Americana, de 75 a 83, e a Revolução Francesa, de 88 a 89. Aí você fala, os conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade, é tudo muito lindo. Mas depois chegou Napoleão e parece que não ficou tão lindo assim na França. Então, quando a gente fala desses conceitos hoje, de renovação planetária, de mudanças, de bons princípios, ok, eu acho isso super válido. Mas tem que contar que tudo tem a sua polaridade, tudo tem o seu lado negativo, tudo tem a sua sombra. E qual é essa sombra que a gente vai vibrar? A gente teve, claro, que para o mundo um crescimento econômico muito grande dos Estados Unidos, a Revolução Industrial com o maquinário era muito mais preponderante, e a gente está vendo claramente que é agora a terceira revolução industrial, com a inteligência artificial fazendo muita coisa para a gente. Hoje a inteligência artificial pode ajudar a gente a fazer a pauta desse programa, a fazer as imagens, até uma voz minha aqui para falar com vocês. E então, até fazer mapas astrais, inclusive, sim, né? Também com a inteligência artificial. Tanto é que o e-book que se você quiser, você pode entrar em contato comigo, que tem, ele ensina você a perguntar de uma forma correta para a inteligência artificial. Então hoje não é nem uma questão das respostas que eu quero, é saber quais são as perguntas que eu preciso ter. E aí a gente fala dos princípios da vida do ser humano. A gente sai daquela coisa de consumismo rápido agora, relações líquidas, como disse Zygmunt Bauman, que é tudo muito rápido, tudo muito consumista, e é isso que importa na vida, para começar a olhar um pouco mais para dentro de você, a você refletir o que vale a pena e o que não vale, e você não achar que você está decidindo, mas na verdade quem decidiu foi algum programa de televisão que você viu, algum conteúdo de internet que você acha que você decidiu, mas na verdade você foi influenciada sobre aquilo. Ok, pessoal, estamos falando sobre Plutão, que ingressou no signo de Aquário, sobre o Sol em Aquário e todas as revoluções que a energia aquariana nos traz. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a Era de Aquário. Mas assim, se por um lado nós temos o Sol e Plutão em Aquário, trazendo toda essa transformação, por outro, Vênus hoje está ingressando em Capricórnio, que traz para a gente um pouquinho mais de atenção à realidade, pés no chão. Uhum. Sim, na verdade, o bom é que assim, quando um planeta lento como esse ingressa, a gente não vai sentir energia exatamente na hora. A gente começa a sentir a energia aos poucos, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. E com essa energia de Vênus, que é a deusa do amor, inclusive esse rosa tem muito a ver com essa Vênus, ela está no signo de terra, então ela está mais pé no chão, ela está mais cautelosa, ela vai observar, analisar, criticar, ponderar, antes dela poder por exemplo, se jogar nos braços de qualquer um, num romance qualquer, como seria a energia de Aquário, por exemplo. Uhum. Muito legal. Galera, já vamos saber sobre a Era de Aquário, hein? Você vai entender se já entramos, se não entramos, o que ela representa, quanto tempo dura, o que podemos esperar dela. Mas agora eu vou comentar com você sobre uma novidade que está chegando aqui na Astral TV. É dia 10 de fevereiro, gente, dia do ano novo no horóscopo chinês, que nós teremos aí o início do novo reality, Mistérios Paranormais. Nós levaremos pessoas que têm paranormalidade em circunstâncias nas quais elas terão de usar o dom delas, tá? E aí nós vamos entender como funciona a paranormalidade. Dá uma olhadinha nessa chamada. Quando eu comecei a ver e falar com espíritos e pessoas mortas. Mistérios.
esse senhor simplesmente sumiu e deu aquela gargalhada. Locais assombrados. Contatos com o além. Vem aí, Mistérios Paranormais. Tá chegando, hein? Então fica de olho na nossa programação. Te convido a seguir o Instagram do Mistérios Paranormais, porque nós vamos colocar lá videozinhos e cortes que não serão passados aqui na TV. Então siga lá, @Mistérios Paranormais TV. Aproveite e se inscreva no canal no YouTube também, porque todos os programas também serão publicados lá. Então busque no YouTube Mistérios Paranormais TV. E agora a gente volta com a Cláudia Bocchilli, astróloga, que está nos falando sobre a energia aquariana, que está bem forte no astral aí a nossa volta, tá? Por conta do Sol, que ingressou em Aquário, por conta do Plutão, que também está em Aquário, tá? Mas agora nós vamos falar sobre a Era de Aquário. Cláudia, afinal das contas, o que é, para o pessoal que não conhece, esse lance das eras? E já estamos na Era de Aquário? Na verdade, falar se alguém está ou não na Era de Aquário, as eras, elas se entrelaçam uma na outra. Então, a gente pode dizer que a gente estava na Era de Peixes, com o avatar da Era de Peixes, que foi Jesus, e elas demoram 2.160 anos, mais ou menos, acho que é mais ou menos isso, num signo só. E essa era, depois, quando ela está saindo, não existe assim, olha, hoje eu saí de Peixes e agora estou indo para Aquário, porque essas eras, elas fazem um movimento contrário. Não existe isso. É uma que está entrando em contato com a outra. Então, quando a gente teve, na década de 60, um movimento muito grande falando de Era de Aquários e tudo mais, que eu já vou explicar aqui aspecto que foi esse, que tem muito a ver com hoje. Hoje nós temos essa entrada do Plutão na Era de Aquários, mostrando para a gente o que é essa era. Então, a gente vai, como sociedade, como humanidade, a gente vai aprendendo todos esses aspectos, assim como todos esses últimos 2.000 anos a gente aprendeu sobre a Era de Peixes, sobre a nossa espiritualidade, e com isso a gente vai conseguir entender melhor quais são os aspectos e procurar ficar com os aspectos cada vez mais positivos dessa Era de Aquários. Será que a gente está com a educação certa? Será que a gente está com os propósitos certos? O que a gente está fazendo? São essas reflexões que a gente tem que fazer, principalmente a partir de agora, por causa e olhar um pouco a década de 60 para ver o que aconteceu lá. Certo. O que a gente teve na sua concepção assim, de mais significativo na década de 60, que a gente tem que colocar o nosso olhar e de repente pode nos preparar um pouquinho para o que estamos vivendo ou vem pela frente? É assim, naquela época a gente teve, durante quase toda a década, a gente teve esse Plutão, que a gente está falando das grandes transformações, sim, junto com o planeta Urano. Aí você fala, tá aí, o que significa? Urano, ele fala desses rompantes, dessas inovações, e eles estavam ora juntos, ora separados. Só que agora, eu não estou falando de dois planetas, de dois corpos celestes, eu estou falando de um planeta num ambiente. É como se Urano, ele fosse dono de uma casa de praia e ele estivesse agora alugando para Plutão. Então, antes eles estavam tomando café juntos e agora eu aluguei minha casa de praia para você. E durante essa década de 60, eu notei aqui algumas coisas que aconteceram. Foi a descolonização africana na Nigéria e no Congo. Então, essa liberdade deles poderem ser nações, embora tiveram diversos conflitos lá. A contracultura, movimento hippie, Beatles, Woodstock, Rolling Stones. Na arquitetura, a gente teve um pós-modernismo, um pouco de modernismo e pós-modernismo, aquele brutalismo, então aquela coisa assim mais funcional e menos estética. Uhum. Nós tivemos isso, os jovens em movimentos engajados pela paz, só que nesse caso a gente teve a guerra do Vietnã, e, inclusive músicas falando muito sobre, criticando essa questão da guerra, se ela era realmente necessária. Os movimentos hippies, a primavera de Praga, na Tchecoslováquia, em 68,
o pessoal estava querendo mais liberdade, mais democracia, mas o Pacto de Varsóvia acabou com tudo isso. Então, se você for perceber, a gente teve um movimento para conseguir uma maior liberação, mas a gente também teve uma revolta muito forte do outro lado, impedindo isso daí. Então, quando a gente acha é liberdade, igualdade, fraternidade, não é bem assim, porque o movimento contrário que pode vir pode ser muito maior nesse sentido, e a gente pega as questões negativas. O Martin Luther King, em 63, I Have a Dream, eu tenho um sonho, e ele estava falando da segregação racial lá nos Estados Unidos. Os hábitos, as roupas mais psicodélicas, as mulheres indo trabalhar mais, a revolução sexual com a pílula. Então, tudo isso mudou o comportamento, os hábitos das pessoas. São fatos que aconteceram enquanto Plutão estava no signo de Aquário. Não, enquanto Plutão estava junto de Urano. Junto a Urano. Que é o regente de Aquário. Então, é como se assim, os dois planetas tomaram café e causaram tudo isso. Entendi. E agora o Plutão está indo para a casa de praia do Urano. O que será que ele vai fazer? Porque, por outro lado, a gente tem... Eu quero fazer parte de um grupo. Eu, enquanto massa, por exemplo, eu estou lá no metrô, eu sou uma massa disforme, como peixes. Mas se eu faço parte de um grupo político, do grupo do Woodstock, que está lá, dos fãs dos Beatles, eu faço parte de um grupo de Aquário. Então, eu tenho uma ideologia e eu quero colocar essa ideologia para as outras pessoas. Para a gente sair um pouquinho do astrologuês, para a galera que está em casa conseguir compreender bem, o que o pessoal pode esperar dessa era de Aquário que está começando e que vai ser duradoura? Porque, como você falou, é 2.160 anos mais ou menos que dura, né? Isso. Uma era. E a gente está num momento de transição, que a gente não está mais na de peixes, de repente ainda não estamos na de Aquário. E não aprendemos ainda de Aquário, exatamente. Nessa transição, a gente pode pensar no seguinte: o individualismo aparente. Então, por um lado, eu quero ser muito pertencente a um grupo. Eu sou muito legal com todo mundo, quero pertencer, fazer parte. Mas, quando eu estou eu mesma, comigo mesma, eu sou uma pessoa individualista. Eu não estou pensando no próximo. Essa é uma sombra que a gente tem que ver. Qual é o impacto das redes sociais na nossa vida? Quais são as relações que eu estabeleço? As relações muito superficiais, muito líquidas que estão acontecendo, ou por conveniência, não é interessante. Eu tenho que analisar isso criticamente e eu tenho que parar com aquela coisa de obesidade mental. Vamos aprofundar mais um assunto, vamos pegar um livro, vamos ler esse livro, discutir, debater e não só bater o olho nas redes sociais, 3 segundos de atenção e já passa para outra coisa. Entendi. Buscar ser menos superficial nas coisas e aprofundar mais o conhecimento, sim, as experiências. Sim, né? Porque a massa vai fazer o quê? A massa vai entrar nesse jogo. Então, se a gente pudesse diferenciar um pouquinho dessa massa para a gente ter mais consciência do que toca realmente na gente, faz muito mais sentido. Muito legal. Então, galera, demos aí para vocês um panorama geral do que está acontecendo com o Sol em Aquário, Plutão em Aquário, né? Relembramos acontecimentos, né? De momentos que tivemos uma energia aquariana, plutoniana ali juntas, tá? E falamos da Era de Aquário para vocês entenderem, né? Que muito se fala da Era de Aquário, então para vocês entenderem que estamos nesse momento de transição. A Cláudia Bocchilli, ela dá cursos, palestras e faz mapas astrais também, né, Cláudia? Sim, inclusive agora eu estou preparando para que as pessoas possam entender melhor esse momento aquariano na vida. Então, se você quiser entender melhor, você está um pouco perdido na sua vida, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversar, não só mapa astral, como também outras técnicas que eu também tenho. Muito legal. Então, para isso, você pode começar a segui-la no Instagram. Instagram é o @Cláudia Bocchilli. Tá aparecendo aqui para vocês certinho. E o WhatsApp dela, código 11, número 930410372.
quer uma consultoria astrológica antes de abrir o seu negócio, entender se é o melhor momento, como se preparar para uma parceria, uma sociedade, uma aliança, um relacionamento, tudo isso, existem técnicas astrológicas que podem te ajudar a compreender também como lidar com o outro, tá? Então, para isso, você manda uma mensagem lá no código 11, número 930410372. Esse é o Zap, né? Sim, exatamente. Obrigado pela vinda, pela explicação. Obrigada. Inclusive, hoje, até com teor da roupagem certa, Sim, o figurino figurino adequado. diferente. É isso aí. Gente, nós vamos fazer um intervalo. Já, Babadu estará com a gente falando sobre pombogiras, essas entidades ligadas à sedução. Babadu também vai fazer atendimentos com jogo de búzios. Eu volto já, não sai daí.